y soy encargada de esta mesa. La sesión está siendo grabada y la mesa 3 del coloquio se titula Repensando lo rural desde la historiografía y la historia intelectual. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a esperar unos minutos más para que llegue toda la gente. Buenos días, Ana, buenos días a todas y todos. Buenos días, Diana y Claudio. Buenos días, Vanderlei, Ana, Claudio, a todas y todos. Buen día. Opa, bom dia. Veo que está Bom Enrique. dia a todos. Sí, que presenta. Me escutam? Sí, Sarita. Está... Olá, bom dia a todos e todas. Sí, escuchamos. Está Victoria, que también presenta hoy. Sim. Y no sé si está Silvia Lilian Ferro. Bom dia. Verónica, buenos días. Bom dia, Bom Verônica. dia. Bom dia a todos. Victoria, faz tempo que não te... Prazer! Que bom. Bom, sim, ótimo. Oi, Ana. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy entonces tenemos la coordinación de Ana en la primera mesa, ¿no? Sí. La moderación de Ana Sí. y Claudio. Sí, que es curioso para mí. Con Diana vamos a descansar entonces, solo escuchar. Pues Digo- Diana me va a ayudar un poco, espero, con las preguntas en portugués. Es difícil el portugués para mí, para mucha gente yo creo también. Tiene muchas sonoridades. El español es como más simple. Pareciera, ¿no? En términos fonéticos, sí. En términos gramaticales, me parece que son iguales, Ajá. muy parecidos. Pero en fonética, eu vou contar esta anécdota em português para meus alunos, meus ex-alunos, aí está Sarita. Outro dia estava com meu filho e os amigos deles, e estávamos no treino de futebol. E aí o amiguinho falou assim, e a senhora também fala português? Eu falei, sim, também. Mas não falei mais nada, não quis explicar para ele que estava falando português, porque ia dar, ele estava certo que eu falo com ele em espanhol e ele entende espanhol. Claro. Tão forte que é o sotaque para... As crianças sempre dão problemas, assim, quando eu levo na pracinha, assim, menores, quando era... Assim, por que a senhora fala como uma criança? Wow. Só pergunta. É um sofrimento isso. A Gillian também está. Oi, Gillian. A Gillian está agasalhada até o pescoço mesmo, porque está Hay em un Canadá. Tomando café de manhã. Muito bem. Eu aqui estou com o meu chimarrão, de manhã também. Outro dia tive a banca de Agustín, que é um orientando uruguaio, e estava também a Inês Moraes, também. Então, aí todo mundo estava de chimarrão. Menos o Vanderlei, que não frequenta o chimarrão. Pues entonces creo que Vanderlei, arrancamos sim. o esperamos Ia más. falar que o Vanderlei congelou a imagem, não se tem problema com a internet, e ia pedir para ele, antes de começarmos, desligar o microfone, se vamos começar, porque senão vão entrar os sons.
Yo tiempo casi más. Creo que Vanderlei todavía tiene su micrófono prendido. Pero igual empezamos. Sí. Entonces, la mesa 3 se titula Repensando lo rural desde la historiografía y la historia intelectual. Vamos a tener 3 ponencias y luego las preguntas del público. Por favor, escriban sus preguntas en el chat y luego las leamos. Es un gran placer presentar los 3 ponentes que van a hablar sobre este tema desde muy distintos enfoques. Debido a mi terrible nivel de portugués, voy a leer los títulos en español, aunque 2 de las ponencias van a ser en portugués. Entonces, primero tenemos a Vitória Schettini, de la Universidad Salgado de Oliveira, y su ponencia se titula La distribución de tierra en Brasil, algunas consideraciones de Hipólito da Costa. Después tenemos a Enrique Díaz Sobral Silva, de la Universidad Federal de Minas Gerais. Su ponencia se titula Rediscutir el paradigma de la intocabilidad, una revisión bibliográfica crítica sobre el lugar de las relaciones de campo en la producción historiográfica sobre el gobierno de Vargas, 1980 a 2020. Y por último, tenemos a Silvia Lilian Ferro, de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, que presentará su ponencia Relecturas sobre ambiente, identidad regional y género en la historiografía sobre producción agraria en la Cuenca del Plata, primera mitad del siglo XIX. Muchas gracias desde luego a todos los ponentes y voy a dar la palabra a Vitória. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês pela primeira vez neste evento, rever amigos, o que é melhor, né? E, assim, o que eu preparei aqui foi exatamente uma releitura de uma pesquisa que eu desenvolvi com uma parceira de programa, mas eu trouxe alguns novos elementos para que a gente pudesse, então, aprofundar um pouco a respeito do Hipólito da Costa, né? Eu vou partilhar aqui com vocês um slide para que fique mais nítido, mais claro, tudo aquilo que eu tenho aqui de proposta. Só um minutinho que eu achei que estava aberto e não está. Um instante só. Vocês me ouvem bem? Sim? Ok. Só um minutinho. Então, o que eu trago aqui hoje é exatamente um repensar, né, sobre a distribuição de terras no Brasil, algumas considerações de Hipólito da Costa. Eu vou seguir a grande maioria com a leitura, para que eu não me perca no tempo e para que fique, inclusive, mais compreensível, né? Os estudos que tratam do surgimento da imprensa brasileira, em sua maioria, ressaltam a importância do periódico O Correio Brasiliense, redigido em Londres entre os anos de junho de 1808 a dezembro de 1822. O redator, Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça, ou Hipólito da Costa, como era mais conhecido, sempre é lembrado devido às críticas ao governo do príncipe regente, depois rei Dom João VI, estabelecido na América. Editado mensalmente com uma tiragem de 500 exemplares, abordavam assuntos variados em suas páginas, como política, economia, literatura, ciências, artes e assuntos diversos, que ele vai chamar de miscelâneas. Era dividida em várias seções e temas,
e sempre priorizava o envolvimento do Brasil no cenário nacional e internacional, em que o redator julgava ser importante para os leitores. Por diversos momentos, encontramos sugestões e apontamentos para a solução da distribuição da terra no Brasil, para a organização das cidades e a necessidade do apoio à imigração, sempre baseados em elementos empíricos da política internacional. Em novembro de 1822 a setembro de 23, Hipólito da Costa de Andrada e Silva, que traziam questões relativas à construção do Estado Imperial. Nessas cartas, a temática da terra, da comunicação e da colonização foi abordada de forma profunda e evidenciava o objetivo de cumprir a política portuguesa que visava o retorno do homem ao campo e, consequentemente, o aumento da produção agrícola, intitulados Apontamentos para um Plano de Correios e Colonização no Brasil. É exatamente essa segunda fotografia que vocês veem. A primeira é a primeira edição do Correio Brasiliense. Então, nós temos o objetivo aqui exatamente de analisar a política agrária e os problemas gerados a partir da distribuição de terras do Brasil, sugeridos por Hipólito da Costa, a partir de uma releitura dos apontamentos sobre o plano de correios e colonização, com destaque para os itens 2 e 3, nomeados de datas de terras, registros de propriedades de raiz e estatísticas do país, e imigração, colonização, cultura de terras, lavra de minas, e cotejar esses dados com temas afins publicados no Correio Brasiliense. Victoria, perdona. Sí. La presentación solamente vemos ahora está funcionando, parece. Estábamos en el primer slide. Ok. Gracias. Eu vou deixar da forma que está, sem ser a página toda, eu acho que facilita, tá? Aí nos perguntamos, quem foi Hipólito da Costa, não é? Só um minuto. Eu vou tentar acompanhar vocês aqui. Ok. Nascido na colônia de Sacramento, em 25 de março de 1774, Hipólito da Costa era filho de Félix da Costa Furtado de Mendonça, natural da freguesia de Nossa Senhora de Nazaré, de Saquarema, na capitania do Rio de Janeiro, e de Ana Josefa Pereira, natural de Sacramento. Em 1777, sua família... Só um minuto. Eu estou achando que vocês não estão me acompanhando, né, no slide. Vocês conseguem visualizar o mapa? Sim, agora sim. Ótimo. Em 1777, sua família mudou para Porto Alegre, onde permaneceu até 1782, para então se estabelecer na região do Cerro de Santana, atualmente Pelotas. Seus primeiros estudos foram ministrados por seu tio e padrinho, Padre Mesquita, que lhe deu noções de latim. Pouco tempo passou na América Portuguesa. Aos 19 anos, foi para a Universidade de Coimbra. Observem que esse mapa é exatamente a trajetória do Hipólito nas suas caminhadas pelo mundo, né? Estudou leis, filosofia e matemática. 4 anos depois, em 1796, se formou em bacharel em filosofia e, em 1797, em direito. A permanência na Universidade de Coimbra lhe possibilitou a constituição de rede de sociabilidade formada por luso-brasileiros nascidos na América, portugueses, bem como estrangeiros, que circulavam por espaços letrados comuns, tais como Academia Real de Ciências, Casa Literária do Arco do Cego e pela própria corte, fazendo que compartilhassem ideias similares sobre as principais opções para o desenvolvimento do reino português na conjuntura aberta pelas revoluções constitucionais e pelas guerras napoleônicas de final do século XVIII e início do século XIX.
Homens como José Bonifácio, Joaquim Carneiro de Campos, Mariano José Pereira de Fonseca, possuíam ideias bastante similares quanto à organização e à construção do Estado. De igual maneira, o incluiu, o Hipólito, num seleto grupo de letrados que auxiliou a coroa portuguesa na elaboração e execução de propostas reformistas ilustradas implementadas ao longo desse período. Tais reformas tinham por objetivo inserir Portugal na competição econômica europeia, tendo por base uma integração maior entre metrópole e colônia, onde cada qual dessas partes exercia uma função específica e complementar. A convite de Dom Rodrigo de Souza Coutinho, então secretário de Estado de Negócios da Marinha Ultramar, Hipólito realizou uma viagem à República dos Estados Unidos da América e ao México. Sua missão seria estudar os métodos de cultivo da Virgínia e da Carolina que pudessem ser aplicados na América Portuguesa. Hipólito da Costa ficou nos Estados Unidos por 2 anos. Quando retornou a Portugal, logo que chegou, trabalhou na oficina literária Arco do Cego e foi convidado para exercer o cargo de diretor da imprensa régia. Mas foi na Inglaterra onde viveu boa parte da sua vida após fugir de Portugal por ser acusado de envolvimento com a maçonaria, assim como por passagem pelos Estados Unidos. Em meio aos letrados, a problemática da terra esteve presente nas discussões luso-brasileiras da virada do 18 e início do 19, marcados pela influência da Ilustração e por uma percepção da importância do desenvolvimento da agricultura na América para a modernização do reino português. O debate sobre a terra envolvia a necessidade do uso racional do solo, de modo que as terras incultas pudessem ser utilizadas para o cultivo. Perpassava também pelo papel da coroa em sua responsabilidade de gerenciar o controle das terras devolutas. Hipólito se destaca como um dos grandes críticos à política de distribuição de terras na conjuntura da independência, incluindo nesse bojo os danos causados pelo trabalho escravo, a necessidade da abertura de estradas e de promoção da colonização, temas muito caros aos momentos iniciais da construção do Estado imperial. Diversos foram os planos e apontamentos feitos por Hipólito da Costa, e mesmo que eles não tenham saído do papel, nos demonstram seu conhecimento sobre a realidade brasileira, como será demonstrado nas fontes aqui analisadas. Tanto no Correio Brasiliense como nos apontamentos, nos levam a várias reflexões. E ao que se observa, o redator não limitava seu olhar apenas sobre um foco definido, o que ultrapassava em muito a prática das políticas implementadas pelos nossos estadistas, mas buscavam, em modelos mundiais, integrar o Brasil na política internacional com o intuito de promover seu prestígio. O contato com nações estrangeiras tinha objetivos estratégicos de apreender ao máximo o que pudesse para adaptar aos moldes do Brasil. Inclusive, havia, por parte do correspondente, um maior interesse de aproximação dos Estados Unidos, pois era o país que mais crescia economicamente no momento. Mas o certo é que estar noutro continente foi importante para que Hipólito adquirisse experiência e olhasse o Brasil de forma mais eficaz. As sugestões baseadas nos modelos mais próximos do país americano podem ser notados em diversos momentos, tanto no jornal como nos apontamentos. Contudo, embora tenha o modelo americano como maior expoente, a todo momento ele busca subsídios para justificar sua fala com elementos de diversos países do mundo. O direcionamento para o uso das companhias inglesas e melhor ocupação do território, a forma de cultivo do solo e os produtos a cultivar, a necessidade de ampliação das comunicações, abertura para a imigração estrangeira,
a participação do comércio internacional e a necessidade de exportação são temas frequentes nos escritos. O Correio Brasiliense nos permite visualizar uma gama variada de exemplos que o redator usa de dados agrícolas obtidos em diversos países do mundo para suas análises, com destaque também para os produtos brasileiros, pois os seus olhos estão atentos à aceitabilidade no mercado internacional, a fim de integrá-los comercialmente e obter maior renda. A problemática do cultivo e a aprovação desses produtos, como o algodão, a cana e seus derivados, o anil, o arroz, o cacau, a ipecacunha, o café, além do gado e seus derivados, são abordados de forma crítica, estando atento não apenas para a qualidade dos produtos, mas também para a quantidade, o trânsito, o preço final e os lucros obtidos. Hipólito é enfático ao assinalar que os estados que possuíam uma agricultura com base econômica, com presença de fábricas e um comércio interno extenso, poderia correr o risco de perder sua participação nos negócios externos sem se padecer. Mas um país como Portugal, que estava quase a viver das reexportações dos produtos coloniais e ainda da venda do vinho, do azeite e das frutas, cortar a exportação seria aumentar sua pobreza. Quanto à utilidade das relações da agricultura, Hipólito é pontual ao afirmar que seu estado é relativo e que segue a maioria dos economistas, ou seja, quando se despende pouco, a terra produz pouco, e produz cada vez mais à proporção. Porém, todas as políticas internacionais apresentadas pelo autor, há um alerta para o cuidado que se deve ter. Hipólito recomenda manter a amizade com os Estados Unidos para proveito da nação, mas deveria vigiar a todos os que se relacionassem para que eles não tomassem a rédea dos negócios. Assim, tudo poderia ser acompanhado de perto, de forma a não perder o controle da negociação e não fosse prejudicial ao país. Todo contato internacional deveria funcionar em benefício comercial do Brasil e não o inverso. Como vemos, Hipólito é crítico em relação à independência do Brasil aos países estrangeiros e contribui muito para o pensar luso-brasileiro, pois um país marcado pela distribuição desigual da terra e da ocupação territorial da colônia nos fornecem elementos para uma melhor organização. Para o Hipólito, as doações de sesmarias estariam ligadas diretamente às conveniências de povoamento do território, sendo uma das formas de estimular o desenvolvimento da região. Porém, ao elaborar o relatório de um projeto para o Brasil independente, que são os apontamentos, o nosso personagem apresenta-nos algumas ações que deveriam assinalar, evidentemente, uma verdadeira revolução administrativa, o que nos remete a uma ligação direta entre as duas fontes consultadas, mesmo que o autor apresente novos elementos na carta. Levando em consideração que a correspondência é datada de fevereiro de 1823, portanto, momento em que não mais era redator da Folha, por encerramento das atividades em dezembro de 1822, notamos elementos que se aproximam nos dois documentos. Contudo, a correspondência nos fornece dados exclusivos sobre o tema proposto, se comparado ao jornal, muito embora, no periódico, várias são as contribuições que antecipam as seções presentes no plano, como, por exemplo, a preocupação com a melhoria das estradas, visando a melhor integração dos correios, uma distribuição da terra de forma mais efetiva e a necessidade de imigrantes para o processo em relação à colonização. Logo na abertura da correspondência, Hipólito da Costa pontua a necessidade de olhar a questão da terra no Brasil tão extenso e tão pouco povoado como o Brasil. Ele afirmava que existia a necessidade de um cuidado de uma repartição exclusiva ligada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, uma secretaria própria.
A partir desta pasta, Hipólito recomenda, então, as 3 seções que vocês estão vendo aí na tela, né, que está, inclusive, nas memórias, na carta, né, enviada ao José do Bonifácio. Assim como no periódico, na memória, os Correios têm um seu olhar. Logo na primeira sessão, ele vai fazer isso. Para Hipólito, era necessário que o sistema de comunicação funcionasse bem em um país independente. Para isso, ele apresentava a divisão dos Correios em gerais e menores, que deveriam ser estabelecidos em todas as vilas e povoações das províncias. Caberia ao ministro, a partir do volume das correspondências, determinar as frequências delas, bem como o dia, a hora, o tempo, a viagem, devendo manter certa pontualidade. Nesta sessão, Hipólito apresenta um plano para a circulação geral das cartas, malas e encomendas de forma muito detalhada. São 8 laudas reservadas para sugestões e usa, inclusive, de mapas em formas de quadra para melhor organizá-las. No segundo capítulo, né, no segundo tópico, várias implicações são feitas a respeito das doações. O autor sugere que deveria ser estruturada as concessões, os registros e a estatística das terras no país. Em todo o subtítulo, o autor se preocupa com a racionalização da ação administrativa, de forma que o Estado imperial pudesse exercer o controle mais eficaz sobre a ocupação do solo. Mesmo que a ação demandasse esforços preliminares, o que poderia ser trabalhoso e onerar gastos, para ele, se fosse realizada com diligência e exatidão, poderia promover o sucesso no futuro mais próximo e poderia ser mais eficaz em relação às demandas, permitindo sucesso ao proprietário. Recomenda também a criação de um livro de registro de terras, que deveriam ser distribuídos em províncias, comarcas, distritos, para lançarem as datas, os proprietários e as alienações subsequentes, por qualquer Victoria, tipo... Perdona, Sim. Victoria, está congelada otra vez la presentación. Sim, Ahora sí. por enquanto, sim, está tudo ok. Eu vou passar para a próxima já. Os livros deveriam ter índices para que pudesse ter um mapa geral do que se planta e exatidão da terra utilizada, além do cuidado de produzir 2 cópias. Uma deveria ficar na capital da província e outra na sede do governo, exatamente para caso de incêndios e comprovações futuras. O proprietário que não cumprisse as determinações dentro de 1 ano deveria perder a data para a coroa. Dos 10 anos antes dos apontamentos enviados a José do Bonifácio, Hipólito já assinalava para a importância do controle por parte do governo sobre a distribuição das terras e a necessidade das listas exatas de população, próximo ao modelo francês. Inclusive, ele aponta isso nas miscelâneas do Correio Brasiliense, em 1813. As margens dos rios, né, segundo o autor, do mar e dos rios, deveriam ser povoados, o que dependeria, para o Hipólito, muito recurso, servindo a imigração para suprir a fraqueza do império. É nessa linha de raciocínio que Hipólito da Costa apresenta a terceira parte da memória, em que atribui à iniciativa privada o gerenciamento da colonização. O objetivo principal era atrair a população estrangeira ao país, com praticamente nenhuma despesa para o erário. Para isso, poderiam ser estabelecidos 3 companhias acionistas, no Rio de Janeiro, em Londres e Amsterdã, a fim de facilitar as especulações das compras e vendas das terras. A cada uma dessas sociedades seriam distribuídas porções de território estipulados por convenções prévias. Constituiria o fundo da companhia em certa soma, dividida em ações transferíveis por venda, doações, etc., como toda a mais propriedade pessoal.
Ao longo dessa parte, Hipólito descreve como deveriam ser distribuídas essas sociedades. Deveriam ser doadas às companhias os terrenos ainda devolutas à margem dos rios Belmonte, que é o Jequitinhonha, até as cabeceiras da parte da campina do Rio Doce. E é exatamente o que nós tentamos ilustrar nesse mapa que eu reproduzo para vocês. Essas companhias seriam cedidas a brasileiros, holandeses e ingleses e teriam uma função de gerenciar os terrenos, exercendo este papel com o grande governo, com o próprio governo. Isso aqui é uma citação da carta. O território deve ocupar a companhia, será dividida em sesmarias de 1 légua de frente, junto ao rio, e 3 de fundo. Metade será cedida à companhia, e a outra metade ficará para o governo, sendo esta divisão das sesmarias feita alternadamente desde a barra do rio para cima, e não podendo o governo dispor da parte que lhe pertence, senão depois de passado certo número de anos, que se convencionar com permissão da companhia. Se vocês observarem aí ao lado direito, nós tentamos aí a margem do rio Belmonte, né, que é o Jequitinhonha, exatamente fazer uma demarcação dessas sesmarias que seriam doadas. A partir desses limites fixados, seria planejados nas cabeceiras e nas imediações do rio Belmonte planos de rua demarcado em 3 áreas, uma para edifícios públicos e rendas, outra para o governo e para a companhia. E é interessante que todas essas cidades construídas, todas as sesmarias doadas, seriam negociados com o governo para pagamento de dízimos a partir de contratos efetuados. Então, como vocês observam, eu vou tentar finalizar, todos os contratos efetuados deveriam ter o apoio do governo brasileiro em relação à vinda desses imigrantes, a doação de residência, de local de plantio, exatamente com a intenção de aprender técnicas com os estrangeiros. Eu não vou me adentrar, e só para tentar aqui entrar para a parte final do texto, para a gente poder concluir, uma coisa que eu acho importante a gente pontuar é que, quase em momento algum, o Hipólito ele fala da escravidão. No número 23 da carta, na última sessão, o Hipólito aconselha evitar toda e qualquer forma de trabalho que fosse semelhante à escravidão. Só em 1814 que ele relata alguma coisa sobre o assunto no jornal. Então, ele dizia que era uma matéria complexa e que não resolveria da noite para o dia. Vou ler aqui uma citação do Correio Brasiliense. Negamos redondamente, e o que provaremos quando for conveniente, que o Brasil deixe de ser igualmente rico quando não tiver escravatura, mas raciocinando, mesmo nessa hipótese, que não admitimos, perguntamos: que preferem os brasilienses? Serem pobres, mas serem homens livres, com um governo constitucional, ou serem ricos e submissos a governos arbitrários? Então, a gente percebe um certo silêncio em relação à escravidão. E apenas para a gente concluir, eu vou citar apenas em tópicos como eu reproduzo no slide. Existe, segundo o autor, a necessidade de limitar as fronteiras com exatidão para que se pudesse ser feito um mapeamento de maior número. O imperial teria o papel central de controle da terra, mesmo entendendo que esse poder centralizado poderia gerar efeitos contrários em relação à ocupação do território, em que pudesse privilegiar algumas pessoas. Ao trocar correspondência com José de Bonifácio e ao ser correspondente do Correio Brasiliense, contribuiu para se pensar seu projeto de ocupação da terra, seja nas doações de sesmarias, seja na tentativa de sua regularização. Hipólito abre o Brasil para os estrangeiros e cria alternativas para a ocupação do cultivo da terra. Em momento algum, houve uma preocupação de Hipólito com o cultivo das terras
ou sua demarcação voltada para indígenas, para escravos e libertos, o que nos denota uma influência típica dos modelos e valores europeus. Hipólito denunciou de forma muito evidente a inoperância da estrutura administrativa do reino português e seu reflexo no Brasil. Afirmamos, né, que o Hipólito era um talento convicto que estava no mesmo patamar dos grandes pensadores contemporâneos do momento. Eu agradeço a todos, desculpa aí pelos 5 minutos, mais ou menos, que eu acredito ter extrapolado. Muchas gracias, Victoria. Voy anotando las preguntas y vamos a tomarlas al final. Entonces, pasamos ahora a la presentación de Enrique Díaz Sobral Silva. Muchas gracias, Enrique. Olá, Ana. Bom dia a todos e todas. Todos me ouvem bem? Perfeito. Bem, vou fazer também uma breve apresentação e vou exibi-la agora. Todos veem a apresentação? Sim. Professora Vitória, pode desligar o seu microfone? Certo. Bem, eu sou Henrique Díaz Sobral Silva, sou doutorando em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, aqui no Brasil, e a minha proposta de comunicação para hoje é pensar em uma rediscussão do paradigma da intocabilidade, uma revisão bibliográfica crítica sobre o lugar das relações no campo na produção historiográfica sobre o governo Vargas, 1980 a 2020. Minha intenção com essa apresentação é trazer para vocês um dos momentos de pesquisa e de organização de uma revisão bibliográfica sistemática que vem construindo no contexto da minha pesquisa de doutorado, que se debruça, eu diria, sobre 2 histórias. A escrita de uma história dos direitos de propriedade da terra no governo Vargas, no contexto de terras públicas da União. Mas, pensando especificamente no governo Vargas, em especial para os colegas aqui presentes que vêm de outros países. Em linhas gerais, o governo Vargas trata-se de um período que se estende de 1930 a 1945 e, posteriormente, por meio de eleição de 1951 ao ano de 1954. Esse é um momento histórico no Brasil em que esse governo inicialmente autoritário coloca-se ao exercício da construção de uma série de políticas que vigoram até hoje no Brasil, algumas delas, inclusive, em fase acelerada de desmantelamento, como a consolidação das leis do trabalho, e uma série de outras políticas em termos de direitos sociais que ainda hoje são debatidas no nosso cotidiano aqui no Brasil. Esse período bastante extenso, como vocês podem observar pelas datas, traz consigo também um interesse da historiografia, em especial a partir da década de 1970, em que certa historiografia vai se dedicar a uma pluralidade de temas e problemas de pesquisa. Com isso, temas relacionados ao trabalho urbano, à organização sindical, questões ligadas à ditadura e censura durante o governo Vargas, a participação do governo, a participação do país, melhor dizendo, na Segunda Guerra Mundial, sindicalização, cooperativismo, são alguns dos temas bastante frequentes para essa bibliografia, entre outros. Essa historiografia está bastante concentrada, em especial, no Rio de Janeiro e em São Paulo, em algumas das maiores universidades do país, mas, a partir do ano de 1999, começa a se levantar
toda uma discussão historiográfica em que se pergunta, afinal, qual o lugar do campo brasileiro na bibliografia produzida sobre o governo Vargas? Essa preocupação começa a fazer parte da agenda de determinados pesquisadores, alguns deles, inclusive, presentes aqui conosco, e nós vamos trabalhar um pouco mais essa noção. Se a pergunta que se impôs no ano de 1999 e em diante foi qual o lugar do campo brasileiro na bibliografia produzida sobre o governo Vargas, é importante que nós pensemos por que, anteriormente a esse período, não era dado destaque às questões ligadas ao campo. Com isso, é importante que nós façamos um retrocesso, especialmente ao período de 1980, que vai ser, especialmente esse ano, é um ano de aniversário do início do governo Vargas, esse governo que começa com um golpe de Estado, no ano de 1930, portanto, em 1980, o que acontecia era o cinquentenário desse processo. Numa das suas dos muitos congressos que se dedicaram a isso, nós temos um que foi organizado pela Fundação Getúlio Vargas, um centro de documentação e pesquisa na cidade do Rio de Janeiro e em São Paulo, que se dedica aos estudos e à organização da documentação desse período do Brasil republicano. E os debates vão se encaminhar naquele congresso, em 1980, no sentido de reforçar as noções de populismo, e populismo aqui sendo entendido como, enfim, é um debate bastante grande que tentarei apresentá-lo da forma mais breve possível, sem prejudicar o entendimento do conceito, que vai lidar com a noção da existência de uma liderança carismática, com a criação e a consolidação de políticas sociais voltadas para camadas mais pobres, especialmente urbanas, com um nacionalismo como um traço importante do ato de governar, e também com uma força dos discursos e a utilização das mídias nesse governo. Repito, o conceito de populismo é um conceito bastante grande. Boa parte desse debate encontra-se hoje registrado em artigos e livros bastante importantes da professora Maria Helena Capelato, professora Ângela de Castro Gomes, Boris Fausto, entre outros historiadores que vão debater o tema. Mas o que quero destacar sobre a questão do populismo é que a figura dos homens e mulheres do campo, as relações ligadas ao campo e ao agro, elas aparecem de forma muito pouco presente. Fala-se muito nesse processo dos trabalhadores urbanos e de como esse governo lida com a sua população urbana, mas muito pouco sobre o meio rural. Ao lado disso, um outro conceito, e aí esse sim próprio da experiência, de uma análise da experiência do governo Vargas, é o conceito de estado de compromisso, forjado principalmente nas pesquisas do professor Boris Fausto, em que vai se discutir uma noção de compromisso da figura de elites urbanas aproximadas de Getúlio Vargas, que entrarão em contato e diálogo objetivo com elites do campo. Novamente, nesse processo dos compromissos firmados, há uma conexão muito forte entre as formas como o campo irá subsidiar o avanço da industrialização na cidade. Esse campo que iria oferecer a matéria-prima e as divisas iniciais para a organização desse Estado varguista. Mais uma vez, os trabalhos que fazem anunciam esses conceitos, fazem esse tipo de abordagem, não dialogam com a experiência de homens e mulheres do campo, nas formas como essas relações se davam entre governo e camponeses, em suas mais diferentes apresentações e condições.
Portanto, eu faço uma análise de que as interpretações dadas por esses historiadores e pesquisadores em geral, em larga medida, vão reforçar uma ideia que o Boris Fausto vai chamar lá em 98 da intocabilidade sagrada das relações sociais no campo. Na leitura de Boris Fausto, ele vai dizer que, dentro dos acordos próprios do estado de compromisso e do populismo, a parte do Estado, o lugar de Getúlio Vargas e de seu governo, vai assumir uma postura de não invasão, uma espécie de, eu diria, de coexistência pacífica com o grande latifúndio, e para isso seria necessário uma não extensão de direitos sociais, de direitos trabalhistas aos homens e mulheres do campo. Mas, logicamente, nós compartilhamos aqui a noção de que o campo é, antes de tudo, um espaço plural nas suas relações e nas suas apresentações. E, com isso, eu noto ao longo da análise da bibliografia, tanto da década de 80 quanto nos anos 90, que o campo é apresentado como espaço da falta de direitos, da falta da reforma agrária, e, em especial, o professor Alcir Lenharo, na década de 90, professora Maria Celina de Araújo, entre outros, vão dizer que Getúlio Vargas anuncia, quando candidato às eleições em 1950, anuncia projetos de reforma no campo, projetos de reforma agrária que efetivamente não acontecem. Inclusive, o professor Alcir Lenharo denomina esse discurso como um discurso cínico por parte do Vargas. Mas o que ocorre é, tratavam-se de propostas políticas que tinham suas limitações e acredito que é necessário avançarmos no olhar para o campo durante a experiência dos governos de Getúlio Vargas. Quando nós partimos somente dessa relação do Estado com essas elites rurais, acredito que ficam faltando outros espaços, nós acabamos por anular elementos importantes nesse debate. Mas, felizmente, a partir dos avanços de uma certa historiografia no ano de 1999, professora Marieda Linhares e professor Francisco Carlos Teixeira da Silva vão produzir um livro, um manual, intitulado Terra Prometida, uma história da questão agrária no Brasil, que tenta construir um percurso do período colonial ao final do século XX para entender a questão agrária no Brasil. E uma frase dos autores abre essa minha reflexão, quando eles vão dizer que existia, sim, uma face varguista voltada para o campo e para os seus trabalhadores. A partir dessa frase, a partir desse trabalho, eu tenho notado o aparecimento de uma série de trabalhos que vão se dedicar, em maior ou menor medida, a um olhar mais atento sobre a situação desses homens e mulheres do campo, com diferentes gradientes de campesinidade por todo o país. Anuncio aqui só 3 grandes eixos dessa historiografia, que são o que eu vou chamar dos projetos simbólicos e efetivos para o campo brasileiro, e nesse contexto nós temos os trabalhos da professora Verônica Secreto, quando pensa nos soldados da borracha e na organização das linhas de migração entre o Nordeste para o Norte brasileiro, trabalhos do professor Antônio Lopes, que vão pensar na ocupação da fronteira do Brasil, especialmente na região centro-oeste do país, e os ecos da Marcha para o Oeste, que a professora Benícia Oliveira vai trazer para pensarmos, né, a Marcha para o Oeste, um projeto criado a partir do ano de 1941, de ocupação de áreas no centro-oeste brasileiro, e principalmente uma noção muito ordenada pelo governo Vargas de evitar o tensionamento social em áreas de ocupação rural mais tradicionais. Então, a ocupação de áreas de fronteira, a ocupação de terras da União, passavam a se apresentar como projetos possíveis para o diálogo com homens e mulheres do campo.
Outros trabalhos nesse contexto, como o trabalho do professor Eli Bergo de Carvalho, que vai estudar a colonização dirigida pela União em terras do norte do Paraná. Na minha pesquisa de mestrado, eu me dedico ao estudo de uma colônia agrícola nas margens da capital federal, Rio de Janeiro, um pouco para que nós pensemos que a pluralidade desse ser camponês e dessa campesinidade está também próxima à capital federal naquele momento, e todo um cenário de lutas e resistências que vai estar posto no trabalho do professor Marcos Desemone, quando pensa nos formatos em que as leis sociais daquele momento vão atingir a população do campo, pois o professor faz uma advertência, existe, sim, a consolidação das leis do trabalho. Seu artigo 7º nos lembra que é necessário, enfim, somente o trabalhador rural teria amparo para aquela legislação, mas, em seu artigo 13º, é dito que todo trabalhador deve ter a carteira de trabalho. E, nesse processo, o professor vai vasculhar uma série de processos na justiça em que homens e mulheres do campo irão apresentar sua carteira de trabalho e, com isso, vão apresentar formas criativas de resistência, formas e estratégias de resistência para suas demandas e na sua luta por direitos. Professor Vanderlei Vazeleski Ribeiro, também na análise das cartas que hoje estão sob guarda do Arquivo Nacional, vai apresentar os modos de comunicação, de luta e de escrita desses homens e mulheres do campo, no sentido de pensarem como se estrutura uma cultura política dos pobres e das formas como esses grupos vão dialogar com a presidência da República, com ministros e com todo um aparato burocrático naquele momento. E, além disso, né, e por falar em burocracia, hoje já existem estudos como o que vem desenvolvendo desde o mestrado e atualmente no doutorado, e outras pesquisas, como a pesquisa do professor Flávio Reis, professora Sônia Regina de Mendonça, que vão pensar a educação, a burocracia e os burocratas ligados ao campo. De que forma esses projetos dialogam, de que forma essa burocracia, essa intelectualidade pensa e dialoga com o campo. Com isso, quero dizer que temos aqui uma agenda de pesquisa plural, vasta e que merece investimentos. E para que nós não fiquemos somente no exercício de apresentação dessa bibliografia, é importante pensarmos também nas referências virtualmente à mão, principalmente em tempos de arquivos fechados, dadas as condições sanitárias em que vivemos. Pensar nessa documentação digitalizada pode ser um caminho também para a expansão de novas pesquisas. Com isso, reforço a potência de interpretação desse contexto e dessas histórias a partir dos relatórios do Ministério da Agricultura, digitalizados pela Universidade do Michigan e disponíveis digitalmente, com um ótimo formato de apresentação, documentações das superintendências do patrimônio da União e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Essas são instituições criadas posteriormente ao governo Vargas, mas que, em muitos casos, acumulam, guardam e organizam boa parte da documentação de terras públicas do governo naquele momento histórico. Então, é possível dialogar, conhecer mais dessa tipologia de terras e dos modos como a União lidava com a colonização nesses espaços. Além disso, o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, CPDOC-FGV, que é um espaço que vem desde a década de 70, pesquisando a história do governo Vargas, a partir de distintos projetos,
consta hoje uma documentação bastante relevante sobre esse período e os diálogos com o campo brasileiro, nas suas mais diferentes esferas, mas ainda não há nessa instituição trabalhos sistemáticos sobre o campo brasileiro. Portanto, suas fontes estão à disposição, assim como a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional do Brasil, que possui um vasto acervo de periódicos e de livros que podem ser analisados para o entendimento dessas distintas escalas, desses distintos sujeitos e problemas de pesquisa que podem surgir ao historiador e à historiadora que se dedicarem às temáticas ligadas ao mundo rural durante o governo Vargas. Minhas considerações finais, tenho aqui um apelo contra o esquecimento e a negação. E por isso eu retomo mais uma vez um trecho da professora Maria da Linhares e do professor Francisco Carlos, onde eles dizem que incorremos em erro se, ao priorizarmos o trabalho urbano e a participação operária, esquecermos ou mesmo negarmos, como é o caso de alguns especialistas, toda uma face varguista voltada para o campo e seus trabalhadores. Portanto, acredito que é necessário uma preocupação com aquilo que foi anulado. Por isso, o meu interesse em apresentar aqui para vocês zonas que ainda precisam ser aperfeiçoadas nos estudos ligados à história política e agrária daquele momento histórico. E, para concluir, acredito que esse exercício precisa ser feito em respeito à bibliografia construída ao longo de todos esses anos, e principalmente com um cuidado teórico-metodológico de aproximar esses debates. Os debates de ontem, os debates de hoje, e que seja possível para nós, historiadores e historiadoras, ainda construirmos muitas histórias sobre o agro, o campo e os camponeses no governo Vargas. Agradeço a vocês, apresento brevemente as referências bibliográficas. Muito obrigado a todos e todas, espero que nós tenhamos um bom debate. Muchas gracias, Enrique. Ahora pasamos a la tercera presentación por Silvia Lilian Ferro de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Bom dia para todos, bom dia para todas. Gracias, em verdade, é muito prazeroso compartilhar com os colegas nossos trabalhos, sobre todo em épocas que é tão difícil nos encontrar em forma presencial, assim que estes espaços são muito agradáveis para nos encontrar e para discutir estes problemas. Eu vou pedir a venia de vocês para fazer minha apresentação em espanhol. Eu sou argentina e, neste caso, ainda que trabalho numa universidade federal brasileira, como outros colegas estrangeiros, e neste caso não vou utilizar um PowerPoint, porque na minha experiência eu desbordo muito mais o tempo com PowerPoint que quando eu controlo meu discurso mentalmente. Então, não vou utilizar PowerPoint. Há algum problema em que eu faça minha apresentação em espanhol? É preferível que faça isso e não esse português com sotaque argentino que não que pode atrapalhar um pouco e magoar a bela língua portuguesa. Bueno, mi reflexión, lo que quiero compartir es un nudo problemático que encontré justamente en una universidad para la integración latinoamericana que tensiona las tabicaciones excesivamente nacionales que presentan las historias agrarias, sobre todo en el espacio rioplatense. Mirando con una perspectiva regional, integracionista, es fácil percibir cómo estas agendas de la historia agraria están excesivamente nacionalizadas. Y no solamente las tabicaciones nacionales, sino que desde Argentina nuestros marcos referenciales están excesivamente nacionalizados también. Desde Brasil, lo propio, noto que incluso en las referencias bibliográficas hay una dificultad en incorporar
las miradas regionales, ¿no? Las historiografías que son producidas en el marco de otras nacionalidades, aun cuando se comparte un espacio regional común. El espacio regional común desde donde parten mis reflexiones es la Cuenca del Plata, Abaciado Prata. Y analizando la estancia en el siglo XIX, me pude encontrar con una dificultad que tiene el propio campo de la historiografía agraria, más allá de las tabicaciones nacionales muy fuertes, insisto, que no consiguen dialogar entre historiadores, por ejemplo, argentinos, brasileños, uruguayos y paraguayos para dar cuenta de las problemáticas de la región histórica que conocemos como Cuenca del Plata, más allá de algunos casos excepcionales. Acá veo al profesor Ribeiro, que trabajó mucho en la relación en algunos nudos problemáticos de la historiografía agraria argentino-brasileña, pero falta una mirada regional en cuanto a que se produzcan temas cuyos objetos consigan dialogar con las referencias disciplinares de cada espacio nacional, integrándolos en una mirada regional. Y otra de las dificultades epistemológicas, ya en este caso, que encontré, tiene que ver con que la forma de construir conocimiento histórico, en definitiva, es una forma antropocentrada. En la historiografía agraria latinoamericana esto es muy fuerte en cuanto a que no consigue dialogar con lo no humano y con lo ambiental, en definitiva. La crisis ambiental que percibimos en las últimas décadas ha provocado, va a decir Lev, una ambientalización en las ciencias sociales, pero es la historia, y en especial la historia agraria, la que paradojalmente se resiste a incorporar una mirada ambiental a su producción teórica y epistemológica. Y justamente en la historia agraria encuentro que este problema es más paradójico, porque si hay un objeto de conocimiento donde las relaciones con el ambiente, las interacciones sociedad-ambiente son mucho más marcadas, es precisamente la historia agraria, que es, sino la producción agraria, que el resultado de estas interacciones sociedades humanas, no humanas y ambiente. Y esto tiene que ver con una fuerte matriz ilustrada en cuanto a que se colocan estos binarios sociedad-naturaleza en forma quizás en un mismo plano, y en realidad lo humano y lo no humano está siendo parte del ambiente, está incluido en el ambiente. Entonces, no solamente estas tabicaciones nacionales de las que hablaba, sino la propia dificultad epistemológica de la historia agraria en incorporar una dimensión ambiental. Ese es el segundo nudo problemático que resalto en mis trabajos. Esta comunicación que presento es parte de un grupo de pesquisa en historia rural y ambiental de la Cuenca del Plata. Entonces voy a repasar algunos nudos problemáticos, y esta ponencia, bueno, ya fue enviada para la organización del Congreso, si los colegas tienen algún interés en estos tópicos. Estos problemas nos remiten a que, por ejemplo, no solamente la estancia, sino otras formas de producción agraria típicamente coloniales, no son más que una síntesis ambiental colonial. Es decir, la estancia, la hacienda, las plantaciones, las facendas, son aquello que ha resultado de un intenso proceso de imperialismo ecológico, como va a decir Alfred Crosby, ¿no? Ese encuentro entre especies exóticas traídas en forma de biotas portátiles en la conquista, que se encuentran con especies nativas, y que también existen relaciones coloniales en ese encuentro, porque muchos de los animales y de las plantas traídos por los portugueses y por los españoles, y en menor medida por franceses, holandeses y británicos en otros espacios, va a producir una sustitución y una alteración de los paisajes. Esto es muy marcado en la Cuenca del Plata, donde las llanuras y los pastizales son producto en gran medida de una transformación del paisaje que fue precedida por este proceso de colonización. Y eso en la historiografía agraria se naturaliza, está dado cuando se abordan las formas de producción agrícola de tipo colonial. Simplemente aparece como dado la introducción del ganado, por ejemplo, y la introducción de otras especies. Ese encuentro
también asimétrico en mayor medida entre especies exóticas provenientes de otros ecosistemas, en los ecosistemas americanos y en particular en la Cuenca del Plata, va a producir una alteración del paisaje de forma irreversible, va a decir Borrendín, otro de los exponentes de la historia ambiental, pero también va a explicar el surgimiento de esta organización de la producción agrícola sobre la cual se estructuran las relaciones sociales. Entonces me cuesta comprender cómo la interacción con el ambiente está tan lejana a la producción de la historiografía agraria, sea latinoamericana, sea rioplatense como de otros espacios latinoamericanos. Por otro lado, encuentro que la historiografía agraria, quizás con el encuentro epistemológico con los aportes de la historia ambiental, puede independizarse de alguna manera de ese biais que en la segunda mitad del siglo XX la transformó en un campo subsidiario de la historia económica. Y en eso encuentro mucha responsabilidad en las perspectivas marxistas, ¿no? De colocar la historia agraria prácticamente como un subcampo de la historia económica. Entonces, quizás este encuentro de perspectivas con la historia ambiental también permita a la historiografía agraria de la Cuenca del Plata obtener una autonomía disciplinar y salir de esa tutela con la historia económica. Tal vez la perspectiva ambiental pueda no solamente actualizar la producción historiográfica, sino también liberarla de ese reduccionismo en el que difícilmente todavía consigue salir, por lo que se ve en algunos análisis. Entonces, en definitiva, coloco todos estos puntos problemáticos para una revisión de la historiografía agraria de la Cuenca del Plata. Si bien mi objeto de estudio es en la primera mitad del siglo XIX y estoy observando la estancia, y aún las dificultades que tiene la estancia para ser definida y correctamente identificada en la historiografía agraria clásica platense, sino también aprovechando estas dificultades para incorporar otros nudos problemáticos que tienen que ver con un hacer epistemológico, con tradiciones teóricas y con una mirada integracionista que es la perspectiva ambiental lo que la permite. La mejor manera de superar esas tabicaciones nacionales, de superar esos reduccionismos conceptuales, esos binarios entre sociedad y ambiente, la mejor manera de encontrarnos en la idea de región histórica, como van a decir Liñares y Silva, es a través de la ambientalización de nuestras observaciones. Y esa ambientalización nos va a centrar en una idea de región histórica a la que los tabiques nacionales no consiguen de alguna manera retirar esa personalidad cultural que un territorio posibilitado ambientalmente y todos los procesos históricos a partir de él van a seguir traduciéndose en el presente. Y coloco otras analogías como la ausencia de la mirada ambiental en la historiografía agraria como regla, ¿no? Más allá de algunos trabajos que comienzan a evidenciarse en las últimas décadas, con una marcada patriarcalidad, ¿no? Como van a decir las ecofeministas hindúes, los hombres occidentales han tratado a la naturaleza como tratan a las mujeres, silenciándolas o negándolas, y la historiografía agraria es muy patriarcal, más allá de que sea producida muchas veces por mujeres. Las relaciones de género dentro de los objetos de conocimiento de la historia agraria también siguen, de alguna manera, invisibilizando la participación de las mujeres. Los prototipos de los tipos sociales, de los tipos socioagrarios, por ejemplo, el emergente de la estancia, el estanciero, el gaullo, el gaucho, bueno, antes en la etapa anterior, los encomenderos, y en fin, toda la serie de figuras y de tipos sociales que van a emerger de estos procesos históricos, parecen ignorar que las mujeres existían como agencia más allá de que puedan haber ejercido o no ciertos roles, que los ejercieron de muchas maneras, y esta historiografía agraria también cae en ese reduccionismo. Niega tanto lo ambiental como niega también a las mujeres. De alguna manera
las ignora más que negarla, ¿no? Las silencia. Entonces encuentro en estas perspectivas ecofeministas también una posibilidad de diálogo con la forma de construir la historiografía agraria rioplatense. Entonces, en definitiva, lo que quiero es problematizar algo que aparece como natural, como dado, en las formas de construir este conocimiento, más allá de los periodos, y creo que la historia agraria rioplatense y latinoamericana precisa de esos grandes periodos de renovación que otras subdisciplinas del campo histórico ya lo han tenido. Más allá de estancias, de estancieros, facendas y facendeiros, es hora de actualizar epistemológicamente a la historia agraria porque está muy anclada en discusiones de la segunda mitad del siglo XX y es hora de incorporar estas otras renovaciones que tienen mucho potencial epistemológico. Muchas gracias, no quiero extrapolarme del tiempo y bueno, les agradezco el tiempo y la atención. Gracias, Silvia. Entonces, ahora vamos a pasar a las preguntas y Diana Henao me va a ayudar porque es bilingüe y puede leer las preguntas en portugués con mucho mejor acento que yo. Entonces, vamos a empezar con las preguntas para Victoria. Claro, bueno, aquí apelando al bilingüismo del evento, voy a leer las preguntas para Victoria y para Enrique, mas com o meu sotaque colombiano. Então, para a Victoria, Vanderlei pergunta: Hipólito também tinha projetos para territórios africanos sob administração portuguesa? Y cómo pensaba a esclavitud. Aunque esa parte creo que Victoria habló un poco al final acerca de la esclavitud. De Enrique para Victoria também, ele diz: Victoria, parabéns pela apresentação. Você encontra Hipólito da Costa dialogando com intelectuais brasileiros? Se sim, com quais? Além disso, como você nota elementos de uma via Farmer e da via prussiana nos discursos dele? Maria Verônica pergunta, Victoria, Hipólito da Costa é um agrarista ilustrado. Seria interessante comparar a agenda dele com as de outros da América Espanhola, como Arango e Parreño, e com os agraristas ilustrados pensulares, buscando nele o que é da agenda local, metropolitano, global, etc. E a última pergunta para a Victoria é mais um comentário que a Verônica faz, e diz que Maria Inês Moraes publicou faz poucos anos um documento rioplatense chamado assim, com o arranjo dos campos, com uma boa introdução sobre esse documento e esse contexto dentro do pensamento agrário e econômico do século XVIII. E se chama o documento El Arreglo de los Campos, el prólogo de María Inés. Así que, Ana, damos la palabra a Victoria primero y luego hacemos las otras, sí, como quieras. Sí, por favor. Okay. Muito obrigada aí pelas perguntas, observações, sugestões. Inclusive, agradeço aí a Verônica pela sugestão de leitura. Em relação ao Vanderlei, eu não tive a oportunidade de ver nada em relação a planos africanos do Hipólito. O que nós vemos muito no Correio Brasiliense é um interesse dele pelo comércio africano. Por exemplo, com tabelas, com gráficos, com portos, com navios ingleses. E tem um momento que ele afirma, inclusive, o seguinte, olha, eu recortei ali do jornal e trouxe para você. O comércio da África seria melhor, né? Não falar nisso. Então, ele reforça que tem lá interesse nesse comércio africano,
Mas, né, logo depois, ele lembra da prosperidade dos Estados Unidos, onde a escravidão está abolida. Então, o que interessa para ele em relação à África são os navios que chegam e que saem, o comércio, inclusive aí ele traz os produtos comercializados, e ele é muito enfático em relação à crítica à escravidão. Isso, a todo momento, a gente observa alguma coisa relacionada a isso. Plano, realmente, de ocupação, eu não vi nada. Eu acredito que não tem. É um assunto que, para ele, não tem grande interesse. Mas abolida a escravidão nos Estados Unidos, Vitória? Ele coloca isso aqui no jornal. Eu não copiei a parte, é uma pena aqui, mas ele coloca. Ele escreve isso, se não me falha a memória, por volta de 1818. Eu posso até procurar e depois te enviar aqui. Está lá. É um trecho do jornal, inclusive. Né? Com relação aos intelectuais brasileiros, sim. Né? A gente percebe, inclusive na minha fala, eu acho que eu reforcei isso, um diálogo muito grande com a elite coimbrã. Né? Então, a gente vê aí José Bonifácio, Joaquim Carneiro de Campos, Mariano Pereira da Fonseca, e que tinham assim, ideias muito similares ao do Hipólito. Ao contrário, né, a gente vê, inclusive, aqueles opostos, né, defensores da elite brasileira, né, ou brasiliense, como ele dizia, mais ligada aos interesses da propriedade rural, defensora da manutenção do sistema escravista, como o próprio Gonçalves Ledo, Januário da Cunha, Barbosa, Diogo Feijó e outros. Né? Esse diálogo, né, com os espanhóis, eu não tive oportunidade de fazer. Acredito até que seria super interessante aí uma parceria com alguém que tenha interesse nesses intelectuais espanhóis, para a gente fazer um diálogo aqui. Eu pegando o Hipólito é super interessante, a gente tem aí temas enormes, né? Os temas enormes e interesses deles, essa questão da terra, o que eu trouxe aqui apenas algumas ponderações. O Correio Brasiliense ele é muito vasto nesse sentido. Com relação aí a pergunta, eu não me lembro quem, né, sobre a questão da via prussiana, não é? É interessante uma fala de Isabel Lustosa, e ela é uma grande estudiosa do Hipólito como correspondente, né? Ela utiliza bastante do Correio Brasiliense. Ela tem uma fala, dialogando com o Roberto Schwartz, que é muito interessante, que vem de encontro à sua pergunta. Ele diz o seguinte, isso lá no Vendedor de Batatas, no Vencedor, né, das Batatas. Ela diz o seguinte, o autor agiu pela denúncia sistemática da inoperância da estrutura administrativa do Reino Português e da identificação de seus problemas como produto da corrupção e do filhotismo que vieram com a corte de Portugal para o Rio de Janeiro. Então, a gente observa, sim, o Hipólito é extremamente crítico, ele tem, sim, esse olhar de uma forma bem específica, bem rígida, vamos dizer, a respeito do governo português na colônia. Eu acho que eu consegui te responder. Entonces pasamos a las preguntas para Enrique. Perfeito. Obrigado a todos e todas pelas perguntas. Vou tentar passear um pouco pelas anotações que estão aqui no nosso chat e também pela leitura da professora Diana. Vamos lá. Silvia e Verônica, obrigado pelas indicações do Ernesto Laclau e do Norberto. Eles estão em fase de leitura para amadurecimento dessas discussões. Obrigado.
em termos gerais, assim, a partir das perguntas que vocês me propuseram, eu acredito que existe o que eu vou chamar de uma política e uma economia sobre a escrita da história do agro durante o varguismo. Quando eu falo em política, eu acredito que existe uma certa organização dos temas que vão ser tratados, e em muitos casos o tema da história agrária foi deixado em segundo plano por muitos pesquisadores, infelizmente. E nesse processo de construção, é importante que a gente pense também que os estudos, os centros de produção, tal como eu disse ao longo de minha apresentação, eles estavam lotados principalmente no eixo Rio e São Paulo. O que faz, por exemplo, César, fez uma pergunta no chat, com que as experiências dos camponeses no governo Vargas em regiões como a região amazônica apareçam muito menos dentro dessa bibliografia. Para que vocês tenham ideia de um panorama, aqui no Brasil nós temos um repositório de teses e dissertações organizado pelo governo federal, por uma de suas instâncias, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior. Esse repositório de teses e dissertações hoje, só na área de História, conta com 199 publicações de teses e dissertações sobre o governo Vargas, mas somente 15 tratam sobre o governo Vargas em seu diálogo com o campo brasileiro. Então, existe o que eu chamaria aí de um delay, existe uma distância entre os estudos, entre a produção sobre o governo Vargas e essas questões do agro. Vanderlei me pergunta, né, a que eu atribuo isso? Eu repito essa questão da economia e da política, Vanderlei. Eu acho que tem alguns temas como esse que ainda não receberam uma atenção sistemática por parte dos pesquisadores, não receberam incentivo para os graduandos ao longo de sua formação. Se nós pensarmos aqui no Brasil na formação das ementas e da bibliografia dos nossos cursos voltados para esse tema, nos cursos obrigatórios, é bom dizer, não há espaço para o campo nas bibliografias. Então, nesse processo, nós vamos nos distanciando de uma discussão mais sistemática sobre o agro no governo Vargas. A Ana Paula me perguntou sobre a coexistência pacífica, né, com os latifundiários. Ana, esse é um termo da minha lavra, e ele é uma decorrência do comportamento e da estruturação que eu entendo sobre o estado de compromisso. É uma coexistência pacífica entre os interesses da União, entre os interesses do governo Vargas e do latifúndio. E nesse processo, eu acredito que nós temos aí a invisibilidade, a invisibilização, melhor dizendo, de homens e mulheres do campo, que em suas demandas, em suas lutas e modos de resistir, e também seus saberes e práticas, vão sendo deixados de lado em nome de uma análise somente dos interesses dessa elite rural. E, por último, quando Verônica apontou, né, a questão de refletir sobre o desencontro da quantidade de fontes e da densidade do pensamento, eu concordo profundamente, Verônica, que esse é um exercício ainda a ser feito. Inclusive, diria a você que boa parte do que vem construindo no contexto da pesquisa de doutorado só se deu pela abertura recente de determinados arquivos na cidade do Rio de Janeiro. Porque, do contrário, esse tipo de investigação, esse tipo de investimento teórico, metodológico não teria acontecido. Então, eu acredito que cabe a nós também um exercício de difusão dessas fontes, desses acervos, como forma de expansão de um diálogo para, enfim, que aproxime varguismo e questão agrária. Bem, acho que era isso. Obrigado pelas perguntas e pelas considerações. Gracias, Enrique. Para Silvia, veo que son comentarios más que preguntas y tú ya empezaste a contestar en el chat, pero no sé si podrías hablar un poco sobre el tema que
que sugiere María Verónica, o si quieres expandir un pouco. Bom, muito obrigada também pelas considerações. Vamos a fazer jus ao bilinguismo. Também nessa integração, justamente na Bacia do Prata, que temos países que falamos estas línguas de conquista, além das outras originárias. Então, sim, a professora Verônica colocou uma questão que foi bem típica da historiografia agrária brasileira, nas décadas dos 70, 80, sobretudo, ese debate entre geógrafos e historiadores agrarios, cómo no hallar una tradición, una genealogía en esa influencia de los geógrafos, ¿no? Con las grandes figuras que Brasil dio para el mundo desde ese campo, más en alguna forma esa vertente como que ficou apagada en las décadas subsiguientes. Pocos diálogos na década dos 90 entre historiografías producidas en un o en otro país na Bacia do Prata. Ese encontro, esa apertura a historiadores agrarios brasileiros a considerar as aportações dos historiadores agrarios de outras nacionalidades é bem mais recente e justamente siendo argentina tengo que reconocer que cuando los grandes clásicos de nuestra historiografía agraria, como Juan Gelman, como Garavaglia y otros grandes nombres, también van a hacer lo propio, ¿no? Esa historiografía agraria no es solo hispanofalante o lusofalante, sino que no consigues encontrar en una mirada regional y no consigue encontrar o espacio, que foi uma reflexão que foi muito importante na historiografia agrária brasileira, mas eu vejo como que essa apertura ficou trunca, como que essa discussão não conseguiu trasvasar a um debate dentro da historiografia agrária regional, platense, de uma forma mais contínua. E eu rescato muito o conceito de região histórica da Silva e Linhares, porque incorpora essa reflexão sobre o espaço, que é quase um faltante dentro dos trabalhos da historiografia agrária, por exemplo, hispanofalante tradicional. A professora também colocava a questão do Florescano, e ele foi precisamente o ápice, esse livro tão importante na historiografia agrária hispanofalante, Hacienda, Latifúndios y Plantaciones, foi o ápice da subserviencia da historiografía agraria a ser un brazo apenas da historiografía, da historia económica, ¿no? Y esa subserviencia eu observo que veio da mão do marxismo. Então, há uma agenda liberadora da historiografia agrária que não só se liberar do reducionismo marxista, na minha opinião, sino também incorporar tudo que a renovação que pode trazer uma perspectiva ambiental. E, além disso, eu achei muito interessante, e agora vai despertar minha curiosidade e ver o que aconteceu, que essa reflexão sobre o espaço, ese encuentro entre geógrafos e historiadores agrarios como que no siguió prosperando en las décadas siguientes, ¿no? Agora despertou minha curiosidade e vou ir atrás para ver o que aconteceu na historiografía agraria brasileira para que ese debate ficasse inconcluso, tal vez, para colocar un nome provisorio. Muito obrigada pelas considerações. Y sí, profesor Claudio, voy a enviar, porque realmente gustaría de tener un feedback y submeter a consideración estos aportes para una discusión más regionalizada, integracionista, ambientalizada y despatriarcalizada, muchos objetivos para construir una renovación de historiografía agraria latinoamericana que está na hora. Está na hora de renovar un campo que está bello, rancio y muy anquilosado, por colocar algún termo provocador, além da nossa juventude epistemológica actual. Muito obrigada. Muchas gracias, Silvia. Y gracias a los tres ponentes por
las excelentes presentaciones. Vamos a terminar la mesa ahora, pero regresamos después del receso a las 11:30.